Oi, pessoal! Hoje eu vou finalizar a leitura do livro O Curtiço, da Luísa Azevedo, tá? A gente já tá aí nos 3 últimos capítulos do livro, tá? O livro tem 23 capítulos, tá? Eu já tô no capítulo 20, olha aí, tô no capítulo 20 e hoje mesmo eu finalizo esta obra que já faz bastante tempo que eu dei início à leitura dela, né? Eu acho que eu comecei a ler esse livro faz uns 4 meses, 4, 5 meses, se eu não estiver enganado. Faz um pouquinho de tempo. Mas por que eu demorei tanto? Eu estava lendo outras obras por cima, né? Eu tive que ler tantas obras aí nesse meio tempo e acabou que eu deixei a obra do Luiz Azevedo um pouco de lado. Mas hoje a gente vai aí finalizá-la, tá bom? Então vamos lá, a gente tinha parado na página 231 do livro, na última leitura que a gente fez. O livro tem 266 páginas, pelo menos este livro aqui, que é uma versão da L&M Pocket, não é isso? É isso mesmo. Uma versão da L&M Pocket. E hoje então a gente finaliza. Vamos lá. Capítulo 20. Chegaram a casa às 9 horas da noite. Piedade levava o coração feito em lama. Não dera palavra por todo o caminho e logo que recolheu a pequena, encostou-se à cômoda soluçando. Estava tudo acabado, tudo acabado. Foi a garrafa de aguardente, bebeu uma porção, chorou uma boa porção, chorou ainda, tornou a beber e depois saiu ao pátio, disposta a parasitar a alegria dos que se divertiam lá fora. A das dores tivera jantar de festa. Ouviam-se as risadas dela e a voz avinhada e grossa do seu homem, o tal sujeito do comércio, abafadas de vez em quando pelos berros da machona, que ralhava com Agostinho. Em diversos pontos cantavam e tocavam viola. Mas o cortiço já não era o mesmo, estava muito diferente, mal dava ideia do que fora. O pátio, como João Romão havia prometido, estreitara-se com as edificações novas. Agora parecia uma rua, todo calçado por igual e iluminado por 3 lampiões grandes, simetricamente dispostos. Fizeram-se 6 latrinas, 6 torneiras d'água e 3 banheiros. Desapareceram as pequenas hortas, os jardins de 4 e 8 palmos, a 8 palmos e os imensos depósitos de garrafas vazias. À esquerda, até onde acabava o prédio do Miranda, estendia-se um novo correr de casinhas de porta e janela, e daí por diante, acompanhando todo o lado do fundo e dobrando depois para a direita até esbarrar no sobrado de João Romão. Erguia-se um segundo andar, fechado em cima do primeiro por uma estreita e extensa varanda de grades de madeira, para a qual se subia por 2 escadas, uma em cada extremidade. De 100 e tantos, a numeração dos cômodos elevou-se a mais de 400, e tudo caiadinho e pintado de fresco, paredes brancas, portas verdes e goteiras encarnadas. Poucos lugares havia desocupados. Alguns moradores puseram plantas à porta e à janela em meias tinas cerradas ou em vasos de barro. Albino levou seu capricho até a cortina de labirinto e chão forrado de esteira. A casa dele destacava-se das outras. Era no andar de baixo e cá de fora via-se-lhe o papel vermelho da sala, a mobília muito brunida, jarras de flores sobre a cômoda, um lavatório com um espelho todo cercado de rosas artificiais, um oratório grande, resplandecente de palmas douradas e prateadas, toalhas de renda por toda a parte, num luxo de igreja, casquilho e defumado. E ele, o pálido lavadeiro, sempre com seu lenço cheiroso à volta do pescocinho, a sua calça branca de boca larga, o seu cabelo mole caído por detrás das orelhas bambas, preocupava-se muito em arrumar tudo isso, eternamente, como se esperasse a cada instante a visita de um estranho. Os companheiros de estalagem elogiavam-lhe aquela ordem e aquele asseio. Pena era que lhe dessem as formigas na cama. Em verdade, ninguém sabia por quê, mas a cama de Albino estava sempre coberta de formigas. Ele a destruí-las e o demônio do bichinho a multiplicar-se cada vez mais e mais todos os dias. Uma campanha desesperadora que o trazia triste e aborrecido da vida. Defronte justamente ficava a casa do Bruno e da mulher, toda mobiliada de novo, com um grande candeeiro de querosene em frente à entrada, cujo reverbero parecia olhar desconfiado lá de dentro para quem passava cá no pátio. Agora, entretanto, o casal vivia em santa paz. Leocádia estava discreta. Sabia-se que ela dava ainda muito o que fazer ao corpo sem o concurso do marido, mas ninguém dizia quando nem onde. O Alexandre jurava que, ao entrar ou sair fora d'horas, nunca pilhara no vício, e a esposa, a Augusta Carne Mole, ia mais longe na defesa porque sempre tivera pena de Leocádia, pois entendia que aquele assanhamento por homem não era maldade nela, era praga de algum boca do diabo que a quis e a pobrezinha não deixou. Estava se vendo disso todos os dias. Tanto que, ultimamente, depois que a criatura pediu a um padre um pouco de água benta e benzeu-se com esta em certos lugares, o fogo desaparecera logo, e ela aí vivia direita, aliás, e séria, que não dava que falar a ninguém. Augusta ficara com a família numa das casinhas do segundo andar. À direita, estava grávida outra vez, e à noite via-se o Alexandre, sempre muito circunspecto,
a passear ao comprido da varanda, acalentando uma criancinha ao colo, enquanto a mulher dentro de casa cuidava de outras. A filharada crescia-lhes que metia medo. Era um no papo, outro no saco. Moravam agora também desse lado os dois cúmplices de Jerônimo, o Pataca e o Zé Carlos, ocupando juntos o mesmo cômodo. Defronte da porta tinham um fogãozinho e um fogareiro, em que preparavam eles mesmos a sua comida. Logo adiante era o quarto de um empregado do correio, pessoa muito calada, bem vestida e pontual no pagamento. Saía todas as manhãs e voltava às 10 da noite invariavelmente. Aos domingos só ia à rua para comer e depois fechava-se em casa e houvesse o que houvesse no cortiço, não punha mais o nariz de fora. E assim como este, notavam-se por último na estalagem muitos inquilinos novos, que já não eram gente sem gravata e sem meias. A feroz engrenagem daquela máquina terrível, que nunca parava, ia já lançando os dentes a uma nova camada social que pouco a pouco se deixaria arrastar inteira lá para dentro. Começavam a vir os estudantes pobres com seus chapéus desabados, o paletó folveiro, uma pontinha de cigarro a queimar-lhes a penugem do buço e as algibeiras muito cheias, mas só de versos e jornais. Surgiam contínuos de repartições públicas, caixeiros de botequim, artistas de teatro, condutores de bonde e vendedores de bilhetes de loteria. Do lado esquerdo, toda a parte em que havia varanda foi monopolizada pelos italianos. Habitavam 5 a 5, 6 a 6 no mesmo quarto, e notava-se que nesse ponto a estalagem estava já muito mais suja que nos outros. Por melhor que João Romão reclamasse, formava-se aí todos os dias uma esterqueira de cascas de melancia e laranja. Era uma comuna ruidosa e porca, a dos demônios dos mascates. Quase que se não podia passar lá tal acumulação de tabuleiros de louça e objetos de vidro, caixas de quinquilharia, molhos e molhos de vasilhame, de folha de Flandres, bonecos e castelos de gesso, realejos, macacos, o diabo. E tudo isso no meio de um fedor nauseabundo de coisas podres que empestava todo o cortiço. A parte do fundo da varanda era asseada felizmente e destacava-se pela profusão de pássaros que lá tinham, entre os quais sobressaía uma arara enorme que de espaço a espaço soltava um formidável sibilo estridente e rouco. Por debaixo ficava a casa da machona, cuja porta, com uma janela, Neném trazia sempre enfeitada de tinhorões e begônias. O prédio do Miranda parecia ter recuado alguns passos, perseguido pelo batalhão das casinhas da esquerda, e agora olhava a medo por cima dos telhados para a casa do vendeiro, que lá defronte erguia-se, altiva e desassombrada, o ar sobranceiro e triunfante. João Romão conseguira meter o sobrado do vizinho no chinelo. O seu era mais alto e mais nobre, e então, com as cortinas e com a mobília nova, impunha respeito. Foi abaixo aquele grosso e velho muro na frente com seu largo portão de cocheira, e a entrada da estalagem era agora 10 braças mais para dentro, tendo entre ela e a rua um pequeno jardim com bancos e um modesto repuxo ao meio, de cimento, imitando pedra. Fora-se a pitoresca lanterna de vidros vermelhos, foram-se as iscas de fígado e as sardinhas preparadas ali mesmo à porta da venda sobre as brasas. E na tabuleta nova, muito maior que a primitiva, em vez de estalagem de São Romão, lia-se em letras caprichosas Avenida São Romão. O cabeça de gato estava vencido finalmente, vencido para sempre. Nem já ninguém se animava a comparar as duas estalagens. À medida que a de João Romão prosperava daquele modo, a outra decaía de todo. Raro era o dia em que a polícia não entrava lá e baldeava tudo aquilo à esparadeira de cego. E baldeava tudo aquilo à espadeirada de cego. Uma desmoralização completa. Muitos cabeças de gato viraram casaca, passando-se para os carapicus, entre os quais um homem podia até arranjar a vida, se soubesse trabalhar com jeito em tempo de eleições. Exemplos não faltavam. Depois da partida de rito, já se não faziam sambas ao realento com o choradinho da Bahia, e mesmo a cana verde pouco se dançava e cantava. Agora o forte eram os forrobodós dentro de casa, com 3 ou 4 músicos, ceia de café com pão, muita calça branca e muito vestido engomado. E toca enfiar para aí quadrilhas e poucas até romper amanhã. Mas naquele domingo o cortiço estava banzeiro. Havia apenas uns grupos magros que se divertiam com a viola à porta de casa. O melhor ainda assim era o das dores. Piedade dirigiu-se logo para lá, sombria e cabisbaixa. Com o demo, você anda agora que nem o boi castrado, exclamou-lhe o Pataca, assentando-se ao lado dela. As tristezas atiram-se para trás das costas, criatura de Deus. A vida não dá para tanto. Um homem deixou-te? Ora, sebo, mete-te com outro e põe o coração à larga.
Ela suspirou em resposta, ainda triste, porém a garrafa de Paraty correu a roda, de mão em mão, e a segunda volta a Piedade já parecia outra. Começou a conversar e a tomar interesse no pagode. Daí a pouco era de todas as mais animada, falando pelos cotovelos, criticando e arremendando as figuras ratonas da estalagem. O pataca ria-se a quebrar a espinha, caindo por cima dela e passando-lhe o braço na cintura. Você ainda é mulher para um homem fazer uma asneira. Olha para que lhe dou o ébrio, solta-me a perna, estupor. O grupo achava graça um dos dois e aplaudia-os com gargalhadas, e o Paraty ia circular sempre de mão em mão. A das dores não descansava um momento. Mal vinha de encher a garrafa lá dentro de casa, tinha de voltar outra vez para enchê-la de novo. Olha que estafa, vão beber pro diabo. Afinal, apareceu com um garrafão e pousou no meio da roda. Querem saber? Empinem por aí mesmo, que já estou com os quartos doendo de tanto andar de lá para cá. Essa noite a bebedeira de Piedade foi completa. Quando João Romão entrou de volta da casa do Miranda, encontrou-a a dançar ao som de palmas, gritos e risadas no meio de uma grande troça, a saia levantada, os olhos requebrados, a pretender arremendar a Rita no seu choradinho da Bahia. Era boba da roda. Batiam-lhe palmadas no traseiro e com o pé embaraçavam-lhe as pernas para ver-a cair e rebolar-se no chão. O vendeiro de fraque e chapéu alto foi direito ao grupo, então muito mais reforçado de gente, e intimou a todos que se recolhessem. Aquilo já não eram horas para semelhante algazarra. Vamos, vamos, cada um para sua casa. Piedade foi a única que protestou, reclamando seu direito de brincar um pouco com os amigos. Que diabo! Não se estava fazendo mal a ninguém. Ora, vá, mas é para a cama. Cozer a mona. Vituperou-lhe João Romão, repelindo-a. Você, como uma filha quase mulher, não tem vergonha de estar aqui a servir de palhaço? Forte bêbada. Piedade assomou-se com a descompostura, quis despicar-se, chegou a arregaçar as mangas e sungar a saia, mas o pataca meteu-se no meio e conteve-a, pedindo ao João Romão que não levasse aquilo em conta, porque era tudo cachaça. Bom, mas aviem-se. E não se retirou sem ver a roda dissolvida e cada qual procurando a casa. Recolheram-se todos em silêncio, só o pataca e Piedade deixaram-se ficar ainda no pátio a discutir o ato do vendeiro. O pataca também estava bastante tocado, ambos reconheciam que lhes não convia demorar-se ali, porém nenhum dos dois se sentia disposto a meter-se no quarto. Você tem lá alguma coisa que beber em casa? Perguntou ele afinal. Ela não sabia ao certo, foi ver. Havia meia garrafa de Paraty e um resto de vinho, mas era preciso não fazer barulho, por mor da pequena que estava dormindo. Entraram em pontas de pés a falar surdamente. Piedade deu mais luz ao candeeiro. Olha agora, vamos ficar às escuras. Acabou-se o gás. O pataca saiu para ir à casa buscar uma vela. E de volta trouxe também um pedaço de queijo e 2 peixes fritos, que levou ao nariz da lavadeira, sem dizer nada. Piedade, aos bordos, desocupou a mesa do engomado e serviu 2 pratos. O outro reclamou vinagre e pimentas e perguntou se havia pão. Pão há, o vinho é que é pouco. Não faz mal, vai mesmo com a caninha. E assentaram-se. O cortiço dormia já e só se ouviam no silêncio da noite cães que ladravam lá fora na rua tristemente. Piedade começou a queixar-se da vida. Veio-lhe uma crise de lágrimas e soluços. Quando pôde falar, contou o que lhe sucedera essa tarde, narrou os pormenores da sua ida com a filha à procura do marido, o jantar em comum com a peste da mulata e, afinal, a sua humilhação de vir de lá, enxovalhada e corrida. Pataca revoltou-se, não com o procedimento de Jerônimo, mas com o dela. Rebaixar-se àquele ponto, com efeito, e procurar o homem lá na casa da outra. Oh! Ele tratou-me bem quando lá fui da primeira vez. Hoje é que não sei o que tinha. Só faltou pôr-me na rua aos pontapés. Foi bem feito. Ainda acho pouco. Devia ter-lhe metido o pau para você não ser tola. É mesmo. Pois não. O que não falta são homens, filha. O mundo é grande. Para um pé doente há sempre um chinelo velho. E ferrou-lhe a mão nas pernas. Chega-te para mim, que te esquecerás do outro. Piedade repeliu-o. Que se deixasse de asneiras. Asneiras é o que se leva desta vida. A pequena acordara lá no quarto e viera descalça até a porta da sala de jantar para espiar o que faziam os dois. Não deram por ela. E a conversa prosseguiu, esquentando à medida que a garrafa de Paraty se esvaziava. Piedade deu de mão aos seus desgostos, pôs-se a papaguear um pouco. As lágrimas foram-se-lhe e ela manducou então com apetite, rindo já das pilhérias do companheiro, que continuava a palpar-lhe de vez em quando as coxas. Aquelas coisas assim, sem se esperar, é que tinham graça, dizia ele, excitado e vermelho, comendo com a mão a embeber pedaços de peixe do molho das pimentas. Bem tolo era quem se matava. Depois lembrou que não viria fora de propósito uma xicrinha de café. Não sei se há, vou ver, respondeu a lavadeira, erguendo-se agarrada à mesa, e bordejou até a cozinha a dar esbarrões pela direita e pela esquerda. Tento no leme, que o mar está forte, exclamou Pataca, levantando-se também para ir ajudá-la. Lá perto do fogão agarrou-a de súbito,
como um galo abafando uma galinha. Larga! Repreendeu a mulher, sem forças para se defender. Ele apanhou-lhe as fraldas. Espera, deixa. Não quero. E ria-se por ver a atitude cômica do Pataca vergada de frente dela. Que mal faz? Deixa. Sai daí, diabo. E cambaleando, parados um do outro, foram ambos ao chão. Olha que peste! Resmungou a desgraçada quando o adversário conseguiu saciar-se nela. Marraios te partam! E deixou-se ficar por terra. Ele pôs-se de pé e, ao encaminhar-se para a sala de jantar, sentiu uma ligeira sombra fugir em sua frente. Era a pequena, que fora espiar a porta da cozinha. Pataca assustara-se. Quem anda aqui a correr como gato? Perguntou, voltando a ter com Piedade, que permanecia no mesmo lugar, agora quase adormecida. Sacudiu-a. Olá, queres ficar aí, ó criatura? Levanta-te, anda a ver o café. E tentando erguê-la, suspendeu-a por debaixo dos braços. Piedade mal mudou a posição da cabeça, vomitou sobre o peito e a barriga uma golfada fétida. Olha o demo, resmungou Pataca. Está que se não pode lamber? E foi preciso arrastá-la até a cama, que nem uma trouxa de roupa suja. A infeliz não dava acordo de si. Senhorinha acudira, perguntando aflito o que tinha a mãe. Não é nada, filho, explicou Pataca. Deixa dormir, isso passa. Olha, se há limão em casa, passa-lhe um pouco atrás da orelha, e verás que amanhã acorda fina e pronta para outra. A menina desatou a soluçar, e o Pataca retirou-se a dar encontrões nos trastes, furioso porque afinal não tomara café. Sebo. Capítulo 21. Ao mesmo tempo, João Romão, em chinelas e camisola, passeava de um para o outro lado no seu quarto novo. Um aposento largo e forrado de azul e branco com florinhas amarelas fingindo ouro. Havia um tapete aos pés da cama e sobre a peniqueira um despertador de níquel e a mobília toda era já de casados porque o esperto não estava para comprar móveis 2 vezes. Parecia muito preocupado, pensava em Bertoleza, que a essas horas dormia lá embaixo num vão de escada aos fundos do armazém perto da comuna. Mas que diabo havia ele de fazer afinal daquela peste? E coçava a cabeça, impaciente, por descobrir um meio de ver-se livre dela. É que nessa noite o Miranda lhe falara abertamente sobre o que ouvira de Botelho, e estava tudo decidido. Zulmir aceitava-o para marido e Dona Estela ia marcar o dia de casamento. O diabo era Bertoleza, e o vendeiro ia e vinha no quarto sem achar uma boa solução para o problema. Ora, que raio de dificuldade armara ele próprio para se coser? Como poderia agora mandá-la passear, assim, de um momento para outro, se o demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente na estalagem sabia disso? E sentia-se revoltado e impotente defronte daquele tranquilo obstáculo que lá estava embaixo a dormir, fazendo-lhe em silêncio um mal horrível, perturbando-lhe estupidamente o curso da sua felicidade, retardando-lhe talvez sem consciência a chegada desse belo futuro conquistado à força de tamanhas privações e sacrifícios. Que ferro! Mas só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se de fronte da desinsofrida avidez da sua vaidade. Em primeiro lugar, fazia-se membro de uma família tradicionalmente orgulhosa, como era dito por todos a de Dona Estela. Em segundo lugar, aumentava consideravelmente os seus bens com o dote da noiva, que era rica. Em terceiro, afinal, caber-lhe-ia mais tarde tudo que o Miranda possuía, realizando-se deste modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da sua rivalidade com o vizinho. E via-se já na brilhante posição que o esperava. Uma vez de dentro, associava-se logo com o sogro e iria pouco a pouco, como quem não quer a coisa, o empurrando para o lado até empolgar-lhe o lugar e fazer de si um verdadeiro chefe de colônia portuguesa no Brasil. Depois, quando o barco estivesse navegando ao largo a todo pano, tome lá alguns pares de contos de réis e passe-me para cá o título de Visconde. Sim, Visconde, por que não? E mais tarde, com certeza, Conde. Eram favas contadas. Ele, posto, nunca o dissera a ninguém, sustentava de si para si, nos últimos anos, o firme propósito de fazer-se um titular mais graduado que o Miranda, e só depois de ter o título nas unhas é que iria à Europa de passeio, sustentando grandeza, metendo invejas, cercado de adulações, liberal, pródigo brasileiro, atordoando o mundo velho com seu ouro novo americano. E a Bertoleza? Gritava-lhe do interior uma voz impertinente. É exato. E a Bertoleza? Repetiu um infeliz, sem interromper o seu vai-e-vem ao comprido da alcova. Diabo! E não poder redar logo da vida aquele ponto negro, apagá-lo rapidamente como quem tira da pele uma nódoa de lama. Que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos da sua ambição a ideia mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem. E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, a rondá-la ameaçadora e sombria. Ali estava com o documento vivo das suas misérias, já passadas mais ainda palpitantes. Bertoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida, porque era tudo que havia de mal na vida dele. Seria um crime conservá-la a seu lado? Ela era o torpe balcão da primitiva bodega, era o aladroado vintezinho da manteiga
manteiga, vintenzinho de manteiga, aliás, em papel pardo. Era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taberna. Era o frege imundo e a lista cantada das comezainas à portuguesa. Era o sono roncado num colchão fétido, cheio de bichos. Ela era sua cúmplice e era todo seu mal. Devia, pois, extinguir-se. Devia ceder o lugar à pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados, que era o bem, porque era o que ria e alegrava, porque era a vida nova, o romance solfejado ao piano, as flores nas jarras, as sedas e as rendas, o chá servido em porcelanas caras. Era, enfim, a doce existência dos ricos, dos felizes e dos fortes, dos que herdaram sem trabalho ou dos que, a puro esforço, conseguiram acumular dinheiro, rompendo e subindo por entre o rebanho dos escrupulosos ou dos fracos. E o vendeiro tinha de fronte dos olhos o namorado sorriso da filha do Miranda, sentia ainda a leve pressão do braço melindroso que se apoiara ao seu, algumas horas antes, em passeio pela praia de Botafogo. Respirava ainda os perfumes da menina, suaves, escolhidos e penetrantes como palavras de amor. Nos seus dedos grossos, curtos, ásperos e vermelhos, conservava a impressão da tépida carícia daquela mãozinha enluvada que, dentro em pouco, nos prazeres garantidos do matrimônio, afagar-lhe-ia as carnes e os cabelos. Mas é Bertoleza? Sim, era preciso acabar com ela, despachá-la, sumi-la por uma vez. Deu meia-noite no relógio do armazém. João Romão tomou uma vela e desceu aos fundos da casa onde Bertoleza dormia. Aproximou-se dela, pé ante pé, como um criminoso que leva uma ideia homicida. A crioula estava imóvel sobre o enxergão, deitada de lado com a cara escondida no braço direito, que ela dobrara por debaixo da cabeça. Aparecia-lhe uma parte do corpo, nua. João Romão contemplou-a por algum tempo, com asco, e era aquela miserável preta que ali dormia indiferentemente, o grande estorvo da sua aventura. Parecia impossível. E se ela morresse? Esta frase que ele tivera quando pensou pela primeira vez naquele obstáculo à sua felicidade, tornava-lhe agora ao espírito, porém, já amadurecida e transformada nesta outra. E se eu a matasse? Mas logo um calafrio de pavor correu-lhe por todos os nervos. Além disso, como? Sim, como poderia despachá-la sem deixar sinais comprometedores do crime? Envenenando-a? Dariam logo pela coisa, perdão. Matá-la a tiro? Pior. Levá-la a um passeio fora da cidade, bem longe, no melhor da festa, atirá-la ao mar ou por um despenhadeiro, onde a morte fosse infalível? Mas como arranjar tudo isso se eles nunca passeavam juntos? Diabo! E o desgraçado ficou a pensar abstrato, de castiçal na mão, sem despregar os olhos de cima de Bertoleza, que continuava imóvel com o rosto escondido no braço. E se eu a esganasse aqui mesmo? E deu, na ponta dos pés, alguns passos para a frente, parando logo sem deixar nunca de contemplá-la. Mas a crioula ergueu de improviso a cabeça e fitou-o com olhos de quem não estava dormindo. Ah, fez ele. Que é, seu João? Nada. Vim só ver-te. Cheguei ainda não há muito. Como vais tu? Passou-te a dor do lado? Ela meneou os ombros sem responder ao certo. Houve um silêncio entre os dois. João Romão não sabia o que dizer e saiu, afinal, escoltado pelo imperturbável olhar da crioula, que o intimidava mesmo pelas costas. Teria desconfiado? Pensou o miserável, subindo de novo para o quarto. Qual? Desconfiar de quê? E meteu-se logo na cama, disposto a não pensar mais nisso e dormir incontinente. Mas o seu pensamento continuou rebelde a parafusar sobre o mesmo assunto. É preciso despachá-la quanto antes, seja lá como for. Ela até agora não deu ainda sinal de si, não abriu o bico a respeito da questão, mas Dona Estela está a marcar o dia do casamento. Não levará muito tempo para isso. O Miranda naturalmente comunica a notícia aos amigos. O fato corre de boca em boca, chega aos ouvidos da crioula, e esta, vendo-se abandonada, estoura. Estoura com certeza. E agora o verás. Como deve ser bonito, hein? Ir tão bem até aqui e esbarrar na oposição da negra, e os comentários depois... O que não dirão os invejosos lá da praça? Ele tinha em casa uma amiga, uma preta imunda com quem vivia. Que tipo, sempre há de mostrar que a gentinha de lá é muito baixa. E aqui engasopar-nos com uns ares de capitalista que se trata a vela de libra. Olha o carapicu para que havia de dar, sai sujo. E então a família da menina, com medo de cair também na boca do mundo, volta atrás e dá o 8 por não dito. Bem sei que ela está a par de tudo isso, Oléssia está, mas finge-se desentendida, porque conta e com razão que eu não serei tão parvo que espere o dia do casamento sem ter dado sumiço à negra. Conto que a coisa correrá sem o menor escândalo, e eu, no entanto, tão besta que nada fiz, e a peste da crioula está aí, senhora do terreiro como dantes, e não descubro o meio do ver-me livre dela. Meio de ver-me livre dela. Ora, já se viu como arranjei semelhante entalação? Isto contado não se acredita. E pisava e repisava o caso, sem achar meio de dar-lhe saída. Diabo!
Ela muito que devia estar longe de mim, fiz mal em não cuidar logo disso antes de mais nada. Fui um pedaço da asno. Se eu a tivesse despachado logo, quando a esse não falava no meu casamento, ninguém desconfiaria da história. Por que diabo iria o pobre homem dar cabo de uma mulher com quem vivia na melhor paz e que era até dentro de casa o seu braço direito? Mas agora, depois de todas aquelas reformas de vida, depois da separação das camas e principalmente depois que corresse a notícia do casamento, não faltaria de certo que um acusasse se a negra aparecesse morta de repente. Diabo! Deram 4 horas e o desgraçado nada de pregar olho, continuava a matutar sobre o assunto, virando-se de um lado para o outro da sua larga e rangedora cama de casados. Só pelo abrir da aurora conseguiu passar pelo sono, mas logo às 7 da manhã teve de pôr-se a pé. O cortiço estava todo alvoroçado com um desastre. A machona lavava a sua tina, ralhando e discutindo como sempre, quando 2 trabalhadores, acompanhados de um ruidoso grupo de curiosos, trouxeram-lhe sobre uma tábua o cadáver ensanguentado do filho. Agostinho havia ido, segundo o costume, brincar a pedreira com outros 2 rapazitos da estalagem. Tinham, cabritando pelas arestas do precipício, subido a uma altura superior a 200 metros do chão, e de repente faltara-lhe o equilíbrio e o infeliz rolou de lá abaixo, partindo os ossos e atassalhando as carnes. Caramba! Todo ele, coitadinho, era uma só massa vermelha, as canelas quebradas no joelho, dobravam moles para debaixo das coxas, a cabeça desarticulada, abrira no casco e despejava o pirão dos miolos. Numa das mãos faltavam-lhe todos os dedos e no quadril esquerdo via-se-lhe sair uma ponta de osso ralado pela pedra. Foi um alarme no pátio quando ele chegou. Cruzes, que desgraça! Albino, que lavava ao lado da machona, teve um síncope. Neném ficou que nem doida, porque ela queria muito aquele irmão. A das dores imprecou contra os trabalhadores, que deixavam um filho alheio matar-se daquele modo em presença deles. A mãe, essa apenas soltou um bramido de monstro apunhalado no coração e caiu mesquinha junto do cadáver, a beijá-lo vagino como uma criança. Não parecia a mesma. As mães dos outros 2 rapazitos esperavam imóveis e lívidas pela volta dos filhos, e mal esses chegaram à estalagem, cada uma se apoderou logo do seu e caiu-lhe em cima a sová-los, ambos que metia medo. Mira-te naquele espelho, tentação do diabo, exclamava uma delas com um pequeno seguro entre as pernas e a encher-lhe a bunda de chineladas. Não era aquela que devia ir, eras tu, peste. Aquele, coitado, ao menos ajudava a mãe, ganhava 2.000 réis por mês, regando as plantas do comendador, e tu, coisa ruim, só serves para me dar consumições. Toma, toma, toma! E o chinelo cantava entre o berreiro feroz dos 2 rapazes. João Romão chegou ao terraço de sua casa ainda em mangas de camisa, e de lá mesmo tomou conhecimento do que acontecera. Contra todos os seus hábitos, impressionou-se com a morte de Agostinho. Lamentou no íntimo tomado de estranhas condolências. Pobre pequeno, tão novo, tão esperto, e cuja vida não prejudicava ninguém, morrer assim desastradamente. Ao passo que aquele diabo velho da Bertoleza continuava agarrado à existência, envenenando-lhe a felicidade, sem se decidir a despachar o beco. E o demônio da crioula parecia mesmo não estar disposto a ir só com 2 razões. Apesar de triste e acabrunhada, mostrava-se forte e rija. Suas pernas curtas e lustrosas eram 2 peças de ferro unidas pela culatra, das quais ela trazia um par de balas penduradas em saco contra o peito. As roscas lustrosas do seu cachaço lembravam grossos chouriços de sangue, e na sua carapinha compacta ainda não havia um fio branco. Aquilo, arre, tinha vida para o resto do século. Mas deixa estar que eu te despacho bonito e asseado, disse o vendeiro de si para si, voltando ao quarto para acabar de vestir-se. Enfiava o colete quando bateram pancadas familiares na porta do corredor. Então, ainda se está em val de lençóis, era a voz do botelho. O vendeiro foi abrir e fê-lo entrar ali mesmo para a alcova. Ponha-se a gosto. Como vai você? Assim, não tenho passado lá essas coisas. João Romão deu-lhe notícia da morte de Agostinho e declarou que estava com dor de cabeça. Não sabia que diabo tinha ele aquela noite, que não houve meio de pegar direto no sono. Calor, explicou o outro, e prosseguiu depois de uma pausa acendendo um cigarro. Pois eu vim cá falar-lhe. Você não repare, mas... João Romão supôs que o parasita ia pedir-lhe dinheiro e preparou-se para a defesa, queixando-se inopinadamente de que os negócios não lhe corriam bem, mas calou-se porque Botelho acrescentou com o olhar fito nas unhas. Não devia falar nisto, são coisas suas lá particulares em que a gente não se mete, mas... O taberneiro compreendeu logo onde a visita queria chegar e aproximou-se dela, dizendo confidencialmente: Não, ao contrário, fale com franqueza, nada de receios. É que, sim, você sabe que eu tenho tratado do seu casamento com a Zulmirinha. Lá em casa não se fala agora noutra coisa. Até a própria dona Estela já está muito bem disposta a seu favor. Mas, desembuche, homem de Deus. É que há um pontinho que é preciso pôr a limpo, coisa insignificante, mas, você não desembuchará por uma vez? Fale, que diabo? Um caixeiro do armazém apareceu à porta, prevenindo de que o almoço estava na mesa. Vamos comer, disse João Romão. Você já almoçou? Ainda não, mas lá em casa contam comigo. O vendeiro mandou seu empregado dizer lá de frente à família do barão que seu botelho não ia ao almoço.
e, sem tomar o casaco, passou com a visita à sala de jantar. O cheiro ativo dos móveis, polidos ainda de fresco, dava ao aposento um caráter saciável de lugar desabitado e por lugar. Os trastes, tão nus como as paredes, entristeciam com a sua fria nitidez de coisa nova. Mas vamos lá, que temos então? Inquiriu o dono da casa, sentando-se à cabeceira da mesa, enquanto o outro junto dele tomava lugar à extremidade de um dos lados. É que respondeu o velho em tom de mistério. Você tem cá em sua companhia uma crioula que eu não creio, note-se, mas adiante! Dizem que ela é uma coisa sua, lá em casa no Rosnou. O Miranda defende-o, afirma que não. Ah, aquilo é uma grande alma. Mas, dona Estela, você sabe o que são mulheres? Torce o nariz e, em uma palavra, receio que esta história nos traga qualquer embaraço. Calou-se porque acabava de entrar um portuguesinho trazendo uma travessa de carne ensopada com batatas. João Romão não respondeu, mesmo depois que o pequeno saiu. Ficou abstrato a bater com a faca entre os dentes. Por que você a não manda embora? Arriscou o botelho, despejando vinho no seu e no copo do companheiro. Ainda desta vez não obteve logo a resposta, mas o outro, tomando afinal uma resolução, declarou confidencialmente: vou dizer-lhe toda a coisa como ela é, e talvez que você até me possa auxiliar. Olhou para os lados, chegou mais a sua cadeira para junto da de botelho e acrescentou em voz baixa: esta mulher meteu-se comigo quando eu principiava minha vida, então confesso, precisava de alguém nos casos dela que me ajudasse. E ajudou-me muito, não nego, devo-lhe isso. Não, ajudar me ajudou, mas... E depois? Depois ela foi ficando para aí, foi ficando. E agora é um trambolho que lhe pode escangalhar a igrejinha, é o que é. Sim, que dúvida. Pode ser um obstáculo sério ao meu casamento. Mas que diabo, eu também, você compreende, não a posso pôr na rua sem mais aquelas. Seria ingratidão, não lhe parece? Elas já sabem que pé está o negócio? Deve desconfiar de alguma coisa que não é tola. Eu cá por mim, não lhe toquei em nada. E você ainda faz vida com ela? Qual? Há muito que nem sombras disso. Pois então, meu amigo, é arranjar-lhe uma quitanda em outro bairro, dar-lhe algum dinheiro e boa viagem. O dente que já não presta arranca-se fora. João Romão ia responder, mas Bertoleza somou à entrada da sala. Vinha tão transformada e tão lívida que só com a sua presença intimidou profundamente os dois. A indignação tirava-lhe faíscas dos olhos e os lábios tremiam-lhe de raiva. Logo que falou, veio-lhe espuma aos cantos da boca. Você está muito enganado, seu João. Você cuida que se casa e me atira à toa, exclamou ela. Sou negra sim, mas tenho sentimentos. Quem me comeu a carne tem de roer-me os ossos. Então há de uma criatura ver entrar ano e sair ano, a puxar pelo corpo todo o santo dia que Deus manda ao mundo, desde pela manhãzinha até pelas ruas, até pelas tantas da noite, para os depois ser jogado no meio da rua como galinha podre? Não há de ser assim, seu João. Mas, filha de Deus, quem te disse que eu quero atirar-te à toa? Perguntou o capitalista. Eu escutei o que você conversava, seu João. A mim não me cego assim só. Você é fino, mas eu também sou. Você está armando o casamento com a menina do seu Miranda. Sim, estou. Um dia havia de cuidar de meu casamento. Não hei de ficar solteira toda a vida, que não nasci para pândego, mas também não te sacudo na rua, como disseste. Ao contrário, agora mesmo tratava aqui com seu boteiro de arranjar-te uma quitanda e... Não, com a quitanda principiei. Não hei de ser quitandeira até morrer. Preciso de um descanso. Para isso mourejei junto de você, enquanto Deus nosso Senhor me deu força e saúde. Mas afinal, que diabo queres tu? Ora essa, quero ficar ao seu lado, quero desfrutar o que nós dois ganhamos juntos, quero a minha parte no que fizemos com o nosso trabalho, quero o meu regalo como você quer o seu. Mas não vês que isso é um disparate? Tu não te conheces? Eu te estimo, filha, mas por ti farei o que for bem entendido e não loucuras. Descansa que nada te há de faltar. Tinha graça com o efeito que ficássemos vivendo juntos. Não sei como não me propões casamento. Ah, agora eu não me enxergo, agora eu não presto para nada. Porém, quando você precisou de mim, não lhe ficava mal serviço de meu corpo e aguentar a sua casa com o meu trabalho. Então a negra servia para um tudo, agora não presta para mais nada, e atira-se com ela no monturo do cisco. Não, assim também Deus não manda, pois se aos cães velhos não se enxotam, por que me hão de pôr fora desta casa, em que meti muito suor do meu rosto? Quer casar? Espere então que eu feche primeiro os olhos, não seja ingrato. João Romão perdeu por fim a paciência e retirou-se da sala, atirando à amante uma palavrada porca. Não vale a pena encanzinar-se, segredou-lhe o botelho, acompanhando-o até a alcova, onde o vendeiro enterrou com toda a força o chapéu na cabeça e enfiou o palito com a mão fechada em murro. Arre! Não a posso aturar nem mais um instante. Que vá para o diabo que a carregue, em casa que não me fica. Calma, homem de Deus, calma. Se não quiser ir por bem, irá por mal. Sou eu quem o diz.
E o vendeiro esfuziou pela escada, levando atrás de si o velhote, que mal podia acompanhá-lo na carreira. Já na esquina da rua parou e, fitando no outro seu olhar flamejante, perguntou-lhe: "Você viu?" "É", resmungou o parasita de cabeça baixa sem interromper os passos. E seguiram em silêncio, andando agora mais devagar, ambos preocupados. No fim de uma boa pausa, Botelho perguntou se Bertoleza era escrava quando João Romão tomou conta dela. Essa pergunta trouxe uma inspiração ao vendeiro. Ia pensando em metê-la como idiota no hospício de Pedro II, mas acudia-lhe agora muito melhor, entregá-la ao seu senhor, restituí-la legalmente à escravidão. Não seria difícil, considerou ele. Era só procurar o dono da escrava, dizer-lhe onde esta se achava refugiada, e aquele ir logo buscá-la com a polícia. E respondeu ao botelho: "Era e é. Ah, ela é escrava? De quem?" "De um tal Freitas de Melo. O primeiro nome não sei, gente de fora. Em casa tenho as notas. Ora, então a coisa é simples. Mande-a para o dono. E se ela não quiser ir? Como não? A polícia obrigará. É boa. Ela há de querer comprar a liberdade. Pois que a compre, se o dono consentir, você com esse nada mais tem que ver. E se ela voltar à sua procura, despache logo. Se insistir, vá então à autoridade e queixe-se. Ah, meu caro, essas coisas para ser bem feitas fazem-se assim ou não se fazem. Olhe que aquele modo com que ela lhe falou há pouco é o bastante para você ver que semelhante estupor não lhe convém dentro de casa nem mais um instante. Digo-lhe até, já não só pelo fato do casamento, mas por tudo. Não seja mole, João Romão escutava caminhando calado, sem mais vislumbre de agitação. Tinham chegado à praia. Você quer encarregar-se disto? Propôs ele ao companheiro, parando ambos à espera do bonde. Se quiser, pode tratar que lhe daria uma gratificação menos má. De quanto? 100.000 réis. Não dobre? Não, dobre. Terá os 200. Está dito. Eu cá para tudo que for Eu cá para tudo que for cobro a relaxamentos de negro e estou sempre pronto. Pois então, logo mais à tarde lhe darei ao certo o nome do dono, o lugar em que ele residia quando ela veio para mim e o mais que encontrar a respeito. E o resto fica a meu cuidado. Pode dá-la por despachada. Nossa. Capítulo 22. Desde esse dia, Bertoleza fez-se ainda mais concentrada e resmungona e só trocava com um amigo um ou outro monossílabo inevitável no serviço da casa. Entre os dois havia agora desses horários de desconfiança que são abismos de constrangimento entre pessoas que moram juntas. A infeliz vivia num sobressalto constante, cheia de apreensões, com medo de ser assassinada. Só comia do que ela própria preparava para si e não dormia senão depois de fechar-se a chave. À noite, o mais ligeiro rumor a punha de pé, olhos arregalados, respiração convulsa, boca aberta e pronta para pedir socorro ao primeiro assalto. No entanto, em redor do seu desassossego e do seu mal-estar, tudo ali prosperava forte e grosso aos contos de réis, com a mesma febre com que dantes, em torno da sua atividade de escrava trabalhadeira, os vinténs choviam dentro da gaveta da venda. Durante o dia paravam agora em frente do armazém carroças e carroças com fardas e caixas trazidas da alfândega, em que se liam as iniciais de João Romão, e rodavam-se pipas e mais pipas de vinho e de vinagre, e grandes partidas de barricas de cerveja, de barris de manteiga e de sacos de pimenta. E o armazém, com as suas portas escancaradas sobre o público, engolia tudo de um trago, para depois ir deixando sair de novo, aos poucos, com um lucro lindíssimo, que no fim do ano causava assombros. João Romão fizera-se o fornecedor de todas as tabernas e armarinhos de Botafogo. O pequeno comércio sortia-se lá para vender a retalho. A sua casa tinha agora um pessoal complicado de primeiros, segundos e terceiros caixeiros, além do guarda-livros, do comprador, do despachante e do caixa. Do seu escritório saíam correspondências em várias línguas, e por dentro das grades de madeira polida, onde havia um bufete, sempre servido com presunto, queijo e cerveja, faziam-se largos contratos comerciais, transações em que se arriscavam fortunas, e propunham-se negociações de empresas e privilégios obtidos do governo, e realizavam-se vendas e compras de papéis, e concluíam-se em empréstimos de juros fortes sobre hipotecas de grande valor. E ali ia de tudo, o alto e o baixo negociante, capitalistas adulados e mercadores falidos, corretores de praça, zangões cambistas, empregados públicos que passavam procuração contra o seu ordenado, empresários de teatro e fundadores de jornais em apuros de dinheiro, viúvas que negociavam seu Montepio, estudantes que iam receber a sua mesada e capatazes de vários grupos de trabalhadores pagos pela casa, e destacando-se de todos pela quantidade, os advogados e a gente miúda do foro, sempre inquieta, farisqueira, a meter o nariz em tudo, feia, a papelada debaixo do braço, a barba por fazer, o cigarro babado e apagado a um canto da boca. E como a casa comercial de João Romão prosperava igualmente a sua avenida,
Já lá se não admitia assim qualquer pé rapado. Para entrar era preciso carta de fiança e uma recomendação especial. Os preços dos cômodos subiam e muitos dos antigos hóspedes italianos, principalmente, iam por economia desertando para a cabeça de gato e sendo substituídos por gente mais limpa. Decrescia também o número de lavadeiras e a maior parte das casinhas eram ocupadas agora por pequenas famílias de operários, artistas e praticantes de secretaria. O cortiço aristocratizava-se. Havia um alfaiate logo à entrada, homem sério, de suíças brancas, que cosia na sua máquina entre oficiais, ajudado pela mulher, uma lisboeta, cor de nabo, gorda, velhusca, com um princípio de bigode e cavanhaque, mas extremamente circunspecta. Em seguida, um relojoeiro calvo, de óculos, que parecia mumificado atrás da vidraça, em que ele, sem mudar de posição, trabalhava da manhã até à tarde. Depois um pintor de tetos e tabuletas que levou a fantasia artística ao ponto de fazer, a pincel, uma trepadeira em volta da sua porta, onde se viam pássaros de várias cores e feitios, muitos comprometedores para o crédito profissional do autor. Mais adiante instalara-se um cigarreiro, que ocupava nada menos de 3 números na estalagem e tinha 4 filhas e 2 filhos a fabricarem cigarros, e mais 3 operárias que preparavam palha de milho e picavam e desfiavam tabaco. Florinda, metida agora com o despachante da estrada de ferro, voltara para o São Romão e trazia sua casinha em muito bonito pé de limpeza e arranjo. Estava ainda de luto pela mãe e a pobre velha marciana, que ultimamente havia morrido no hospício dos doidos. Aos domingos, o despachante costumava receber alguns camaradas para jantar e, como a rapariga puxava os feitios da Rita Baiana, as suas noitadas acabavam sempre em pagode de dança e cantarola, mas tudo de portas adentro, que ali já não admitiam sambas e chinfrinadas ao relento. A machona quebrara um pouco de gênio depois da morte de Agostinho e era agora visitada por um grupo de moços do comércio, entre os quais havia um pretendente à mão de neném que se mirrava já de tanto esperar seco por marido. Alexandre fora promovida a sargento e empertigava-se ainda mais dentro da sua farda nova, de botões que cegavam. A mulher, sempre indiferentemente fecunda e honesta, parecia criar bolor na sua moleza úmida e tinha um ar triste de cogumelo. Era vista com frequência a dar de mamar a um pequerrucho de poucos meses, empinando muito a barriga para a frente pelo hábito de andar sempre grávida. A sua comadre Leone continuava a visitá-la de vez em quando, aturdindo a atual pacateza daquele cenobre com as suas roupas gritadoras. Uma ocasião em que lá fora, um sábado à tarde, produzira grande alvoroço entre os decanos da estalagem, porque consigo levava Pombinha, que se atirara ao mundo e vivia agora em companhia dela. Pobre Pombinha. No fim dos seus primeiros 2 anos de casada, já não podia suportar o marido. Todavia, a princípio, para conservar-se mulher honesta, tentou perdoar-lhe a falta de espírito, os gostos rasos e a sua risonha e fatigante palermice de homem ser ideal. Ouviu-lhe resignada as confidências banais nas horas íntimas do matrimônio, atendeu-o nas suas exigências mesquinhas de ciumento que chora, tratou-o com toda a solicitude quando ele esteve a decidir com uma pneumonite aguda, procurou afinar em tudo com o pobre rapaz, não lhe falou nunca em coisas que cheirassem a luxo, a arte, a estética, a originalidade, escondeu a sua mal educada e natural intuição pelo que é grande, ou belo, ou arrojado, e fingiu ligar interesse ao que ele fazia, ao que ele dizia, ao que ele ganhava, ao que ele pensava, e ao que ele conseguia com paciência na sua vida estreita de negociante rotineiro. Mas de repente, zás, faltou-lhe o equilíbrio e a mísera escorregou, caindo nos braços de um boêmio de talento libertino e poeta, jogador e capoeira. O marido não deu logo pela coisa, mas começou a estranhar a mulher, a desconfiar dela e a espreitá-la, até que um belo dia, seguindo-a na rua sem ser visto, o desgraçado teve a dura certeza de que era traída pela esposa, não mais com o poeta libertino, mas com o artista dramático que muitas vezes lhe arrancara a ele sinceras lágrimas de comoção, declamando no teatro em honra da moral triunfante e estigmatizando o adultério com a retórica mais veemente e indignada. Não pôde iludir-se, e a despeito do muito que amava a ingrata, rompeu com ela e entregou-a à mãe, fugindo em seguida para São Paulo. Dona Isabel, que sabia já, não desta última falcatrua da filha, mas das outras primeiras, que bem a mortificaram, coitada, desfez-se em lágrimas, aconselhou-a que se arrependesse e mudasse de conduta. Em seguida escreveu o genro, intercedendo por Pombinha, jurando que agora respondia por ela e pedindo-lhe que esquecesse o passado e voltasse para junto de sua mulher. O rapaz não respondeu à carta e daí a meses Pombinha desapareceu da casa da mãe. Dona Isabel quase morre de desgosto. Para onde teria ido a filha? Onde está? Onde não está? Procura daqui, procura dali. Só a descobriu semanas depois. Estava morando no hotel com Leone. A serpente vencia, afinal. Pombinha foi pelo seu próprio pé atraída a meter-se-lhe na boca. A pobre mãe chorou a filha como morta, mas visto que os desgostos não lhe tiraram a vida por uma vez, e como a desgraçada não tinha com que matar a fome, nem forças para trabalhar, aceitou de cabeça baixa o primeiro dinheiro que Pombinha lhe mandou, e desde então aceitou sempre, constituindo-se a rapariga no seu único amparo da velhice e sustentando-a com os ganhos da prostituição. Depois, como neste mundo uma criatura tudo se acostuma, Dona Isabel mudou-se para a casa da filha, mas não aparecia nunca na sala quando
quando havia gente de fora. Escondia-se e se algum dos frequentadores de Pombinha pilhava de improviso, a infeliz, com vergonha de si mesma, fingia-se criada ou dama de companhia. O que mais a desgostava e o que ela não podia tolerar sem apertos de coração era ver a pequena endemoninhar-se com champanhe depois do jantar e pôr-se a dizer tolices e estender-se ali mesmo no colo dos homens. Chorava sempre que havia entrar ébria, fora d'horas, depois de uma orgia, e de desgosto em desgosto foi se sentindo enfraquecer e enfermar até cair de cama e mudar-se para uma casa de saúde, onde afinal morreu. Agora as duas cocotes amigas, inseparáveis, terríveis naquela inquebrantável solidariedade que fazia delas uma só cobra de duas cabeças, dominavam o alto e o baixo do Rio de Janeiro. Eram vistas por toda parte onde houvesse prazer. À tarde, antes do jantar, atravessavam um catete em carro descoberto, com a Juju ao lado. À noite no teatro, em um camarote de boca, chamavam sobre si os velhos conselheiros desfibrados pela política e ávidos de sensações extremas, ou arrastavam para os gabinetes particulares dos hotéis os sensuais e gordos fazendeiros de café, que vinham à corte esbodegar o farto produto das safras do ano trabalhadas pelos seus escravos. Por cima delas, duas passaram uma geração inteira de devassos. Pombinha só em 3 meses de cama franca fizera-se tão perita no ofício como a outra. A sua infeliz inteligência, nascida e criada no modesto lodo da estalagem, medrou logo admiravelmente na lama forte dos vícios de largo fôlego. Fez maravilhas na arte, parecia adivinhar todos os segredos daquela vida. Seus lábios não tocavam em ninguém, sem tirar sangue. Sabia beber gota a gota pela boca do homem mais avarento todo o dinheiro que a vítima pudesse dar de si. Entretanto, lá na Avenida São Romão, era como uma mestra cada vez mais adorada pelos seus velhos e fiéis companheiros de cortiço. Quando lá iam, acompanhadas por Juju, a porta da Augusta ficava como dantes, cheia de gente que as abençoava com seu estúpido sorriso de pobreza hereditária e humilde. Pombinha abriu muito a bolsa, principalmente com a mulher de Jerônimo, a cuja filha, sua protegida predileta, votava agora, por sua vez, uma simpatia toda especial, idêntica, que no outro tempo inspirara a ela própria a Leone. A cadeira continuava e continuaria interminavelmente. O cortiço estava preparando, aliás, uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria. E era ainda assim com essas esmolas de Pombinha que na casa de Piedade não faltava de todo o pão, porque já ninguém confiava a roupa desgraçada e nem ela podia dar conta de qualquer trabalho. Pobre mulher, chegara ao extremo dos extremos, coitada, já não causava dó, causava era repugnância e nojo. Apagaram-se-lhe os últimos vestígios do brio, vivia andrajosa, sem nenhum trato e sempre ébria, dessa embriaguez sombria e mórbida que se não dissipa nunca. O seu quarto era mais imundo e o pior de toda a estalagem. Homens malvados abusavam dela, muitos de uma vez, aproveitando-se da quase completa inconsciência da infeliz. Agora o menor trago de aguardente a punha logo pronta. Acordava todas as manhãs apatetada, muito triste, sem ânimo para viver esse dia, mas era só correr à garrafa e voltavam-lhe as risadas frouxas de boca que já se não governava. Boca que já se não governa, aliás. O empregado de João Romão, que ultimamente fazia as vezes dele na estalagem, por 3 vezes a enxotou, e ela de todas pediu que lhe dessem alguns dias de espera para arranjar casa. Afinal, do dia seguinte, ao último em que Pombinha apareceu por lá com Leone e deixou-lhe algum dinheiro, despejaram-lhe os tarecos na rua. E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se junto com a filha no cabeça de gato, que à proporção que o São Romão se engrandecia, mais e mais ia se rebaixando acanalhado, fazendo-se cada vez mais torpe, mais abjeto, mais cortiço, vivendo satisfeito do lixo e da salsugem que o outro rejeitava, como se todo o seu ideal fosse conservar inalterável para sempre o verdadeiro tipo da estalagem fluminense. A legítima, a legendária, aquela em que há um samba e um rolo por noite, aquela em que se mata um homem sem a polícia descobrir os assassinos, viveiro de larvas sensuais em que os irmãos dormem misturados com as irmãs na mesma cama, paraíso de vermes, brejo de lodo quente e fumegante, donde brota a vida brutalmente como de uma podridão. Último capítulo, pessoal, capítulo 23 do livro, vamos lá. À porta de uma confeitaria da Rua do Ouvidor, João Romão, apurado num fato novo de Casimira Clara, esperava pela família do Miranda, que nesse dia andava em compras. Eram 2 horas da tarde e um grande movimento fazia-se ali. O tempo estava magnífico, sentia-se pouco calor, gente entrava e saía a passo frouxo da casa pascual. Lá dentro já notas estacionavam de pé, soprando o fumo dos charutos, à espera que desocupassem uma das mesinhas de mármore preto. Grupos de senhoras vestidas de seda faziam lanche com vinho do Porto. Respirava-se um cheiro agradável de essências e vinagres aromáticos. Havia um rumor quente e garrido, mas bem educado. Namorava-se forte, mas com disfarce, furtando-se olhares no complicado encontro dos
dos espelhos, homens bebiam ao balcão e outros conversavam comendo empadinhas junto às estufas. Algumas pessoas liam já os primeiros jornais da tarde. Serventes, muito atarefados, despachavam compras de doce e biscoitos e faziam sem descansar pacotes de papel de cor que os compradores levavam pendurados num dedo. Ao fundo de um dos lados do salão, aviavam-se grandes encomendas de banquetes para essa noite, traziam-se de lá de dentro já prontas torres e castelos de balas e trouxas de ovos e imponentes peças de cozinha caprichosamente enfeitadas. Criados desciam das prateleiras as enormes baixelas de metal branco que os companheiros iam embalando em caixões, aliás, com papel fino picado. Os empregados das secretárias públicas vinham tomar o seu vermute com sifão. Repórteres insinuavam-se por entre os grupos dos jornalistas e dos políticos, com chapéu à ré, ávidos de notícias, uma curiosidade indiscreta nos olhos. João Romão, sem deixar a porta, apoiado no seu guarda-chuva de cabo de marfim, recebia cumprimentos de quem passava na rua. Alguns paravam para lhe falar. Ele tinha sorrisos e oferecimentos para todos os lados, e consultava o relógio de vez em quando. Mas a família do barão surgiu afinal. Zulmira vinha na frente com um vestido cor de palha justo ao corpo, muito elegante no seu tipo de fluminense, pálida e nervosa. Logo depois, Dona Estela, grave, toda de negro, passo firme e ar severo de quem se orgulha das suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres. O Miranda acompanhava-as de sobressaca, fitinha ao peito, o colarinho até ao queixo, botas de verniz, chapéu alto e bigode cuidadosamente raspado. Ao darem com João Romão, ele sorriu e Zulmira também. Só Dona Estela conservou inalterável a sua fria máscara de mulher que não dá verdadeira importância senão a si mesma. O ex-taverneiro e futuro visconde foi todavia ao encontro deles, cheio de solicitude, descobrindo-se desde logo e convidando-os com empenho a que tomasse alguma coisa. Entraram todos na confeitaria e apoderaram-se da primeira mesa que se esvaziou. Um criado acudiu logo e João Romão, depois de consultar Dona Estela, pediu sanduíches, doces e moscatel de Setúbal. Mas Zulmira reclamou sorvete e licor, e só esta faltava. Os outros estavam ainda à procura de um assunto para a conversa. Afinal, Miranda, que durante esse tempo considerava o teto e as paredes, fez algumas considerações sobre as reformas e novos adornos do salão da confeitaria. Dona Estela dirigiu de mar a João Romão várias perguntas sobre a companhia lírica, o que confundiu por tal modo ao pobre homem que o pôs vermelho e o desnorteou de todo. Felizmente, nesse instante, chegava o Botelho e trazia uma notícia: a morte de um sargento no quartel. Questão entre inferior e superior. O sargento, insultado por um oficial do seu batalhão, levantara a mão contra ele, e o oficial então arrancara da espada e atravessara-o de lado a lado. Estava direito. Ele era rigoroso em pontos de disciplina militar. Um sargento levantar a mão para o oficial superior devia ficar estendido ali mesmo, que dúvida. E faiscavam-lhe os olhos no seu inveterado, entusiasmo por tudo que cheirasse a farda. Vieram logo as anedotas análogas. O Miranda contou um fato idêntico que se dera 20 anos atrás, e Botelho citou uma enfiada deles interminável. Quando se levantaram, João Romão deu o braço a Zulmira e o barão à mulher, e seguiram todos para o Largo de São Francisco, lentamente em andar de passeio, acompanhados pelo parasita. Lá chegados, Miranda queria que o vizinho aceitasse um lugar no seu carro, mas João Romão tinha ainda que fazer na cidade e pediu dispensa do obséquio. Botelho também ficou, e mal a carruagem partiu, este disse ao ouvido do outro sem tomar fôlego: "Um homem vai hoje, sabe? Está tudo combinado." "Ah, vai?" perguntou João Romão com interesse, estacando no meio do largo. "Ora, graças, já não é sem tempo." "Sem tempo? Pois olhe, meu amigo, que tenho suado tupete. Foi uma campanha. Há que tempo já tratamos disto. Mas que quer você, se um homem não aparecia? Estava fora. Escrevi-lhe várias vezes, como sabe. E só agora consegui pilhá-lo. Fui também à polícia 2 vezes. E já lá voltei hoje. Ficou tudo pronto. Mas você deve estar em casa para entregar a crioula quando eles lá se apresentarem. Isso é que seria bom se pudesse dispensar. Desejava não estar presente? Ora essa. Então com quem se entendem eles? Não, tenha paciência. É preciso que você lá esteja. Você podia fazer as minhas vezes. Pior, assim não arranjamos nada. Qualquer dúvida pode entornar o caldo. É melhor fazer as coisas bem feitas. Que diabo lhe custa isto? Os homenzinhos chegam, reclamam a escrava em nome da lei, e você a entrega. Pronto, fica livre dela para sempre, e daqui a dias estoura o champanhe do casório. Hein? Não lhe parece? Mas ela há de choramingar, fazer lamúrias e coisas, mas você põe-se duro e deixa-a seguir lá o seu destino. Bolas, não foi você que a fez negra? Pois vamos lá, creio que são horas. Que horas são? 3h20. Vamos indo. E desceram de novo a rua do Ouvidor até o ponto dos bondes de Gonçalves Dias. O de São Clemente não está agora, observou o velho. Vou tomar um copo d'água enquanto o esperamos. Entraram no botequim do lugar e, para conversar sentados, pediram 2 cálices de conhaque. Olha, acrescentou Botelho, você nem precisa dizer palavra. Faça como coisa que não tem nada com isso, compreende? E se um homem quiser os coordenados de todo o tempo em que ela esteve em minha companhia? Como, filho, se você não alugou das mãos de ninguém, você não sabe lá se a mulher é ou era escrava. Tinha-a por livre naturalmente. Agora aparece o dono, reclama e você a entrega porque não quer ficar com o que lhe não pertence. Ela sim pode pedir o seu saldo de contas, mas para isso você lhe dará qualquer coisa. Quanto devo dar-lhe? E uns 500 mil réis para fazer a coisa a fidalga? Pois dou-lhes. E feito isso, acabou-se. O próprio Miranda vai logo ter com você, verá. Iam falar ainda, mas o bonde de São Clemente acabara de chegar.
acabava de chegar, assaltada por todos os lados pela gente que o esperava. Os dois só conseguiram um lugar muito separados um do outro, de sorte que não puderam conversar durante a viagem. No Lago da Carioca, uma vitória passou por eles a todo trote. Botelho vergou-se logo para trás, procurando os olhos do vendeiro, a rir-se com intenção. Dentro do carro ia Pombinha, coberta de joias, ao lado do Henrique, ambos muito alegres em pândega. O estudante, agora no seu quarto ano de medicina, vivia solto com outros da mesma idade e pagava ao Rio de Janeiro seu tributo de rapazola rico. Ao chegarem a casa, João Romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou-o para o seu escritório. Descanse um pouco, disse. E se eu soubesse que eles não demoravam muito, ficava para ajudá-lo. Talvez só vinham depois do jantar, tornou aquele assentando-se à carteira. Um caixeiro aproximou-se dele respeitosamente e fez-lhe várias perguntas relativas ao serviço do armazém, ao que João Romão respondia por monossílabos de capitalista. Interrogou-o por sua vez e, como não havia novidade, tomou Botelho pelo braço e convidou-o a sair. Fique para jantar. São 4h30. Segredou-lhe na escada. Já não era preciso prevenir lá de fronte, porque agora o velho parasita comia muitas vezes em casa do vizinho. O jantar correu frio e contrafeito. Os dois sentiam-se ligeiramente dominados por um vago sobressalto. João Romão foi pouco além da sopa e quis logo a sobremesa. Tomava um café quando o empregado subiu para dizer que lá embaixo estava um senhor acompanhado de 2 praças e que desejava falar ao dono da casa. Vou já, respondeu este. E acrescentou para o Botelho. São eles. Deve ser, confirmou o velho, e desceram logo. Quem me procura? Exclamou João Romão com disfarce chegando ao armazém. Um homem alto, com ar de estroina, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a de frente dos olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os caixeiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a polícia. Está aqui com efeito, disse afinal o negociante. Pensei que fosse livre. É minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar-me? Mas imediatamente. Onde está ela? Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar. O sujeito fez sinal aos 2 urbanos que o acompanharam logo e encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho à frente deles ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas às costas. Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um pátio calçado e chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que já havia feito subiu o jantar dos caixeiros e estava de cócoras no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar de frente dela aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira e que seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía-a ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escapula. O senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. É esta, disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na, é escrava minha. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até ao canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinham de casaca trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. Bom, pessoal, finalizado então o livro curtíssimo da Luísa Azevedo, tá? É um livro muito interessante, sim. Eu já vi algumas críticas a respeito do livro, tá? A forma como o Aloysio escreve. Ele é um naturalista, então ele tem uma linguagem assim um pouco, vamos dizer, preconceituosa, né? Mas até que eu gostei do final, né? Um final triste, né? Realmente triste, mas eu gostei do final, né? Um final até que interessante. Espero que vocês também tenham gostado da leitura desse livro, pessoal. Espero que vocês tenham apreciado, tá? Continuem me seguindo aí no canal, continuem me acompanhando que eu vou ler outras obras para vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar qual é o outro livro que eu quero trazer aqui para ler para vocês, tá bom? É um livro interessante, tá? É um clássico. Na verdade são três de um autor só. Eu comprei um box, né, desse autor e vocês vão gostar. É um autor muito interessante. É isso aí, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam aqui. Até a próxima e falou!